é esse negócio de ativismo, de ativista e como é que eu fui parar nessa história? Então, ativismo ainda é um conceito que as pessoas dizem assim que está em disputa. Alguns falam que é uma coisa, outros falam que é outra coisa, e eu vou explicar assim, para mim, o que significa ativismo. As dores do mundo são muitas. Ativista é aquela pessoa que pega um tema e fala, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou fazer todo o meu possível para tentar melhorar as coisas nesse assunto aqui. Ativismo é a gente se preocupar não só consigo mesmo, né? Porque quando a gente está lutando para melhorar as condições de vida da gente mesmo, é uma batalha pela sobrevivência muitas vezes, é muito justificado, mas ativismo é se preocupar com o outro, é ir além dos interesses individuais, é tentar melhorar as coisas para todo mundo, ou principalmente para aqueles grupos, ou aquele lugar, ou aqueles animais que estão numa situação muito, muito ruim. O bom é que quando eu me tornei ativista, eu me tornei uma pessoa mais feliz, porque eu estou conectada às questões ambientais desde a infância, né? E chegava para mim com muita angústia. Embora logo eu tenha começado a fazer coisas como recusar a embalagem, as minhas sacolas de supermercado tem umas que tem 30 anos de uso, né? É de uma época que ninguém levava a própria sacola no supermercado, mas enfim, eram açõezinhas pontuais de redução de danos e eu vivia mais ou menos bastante angustiada com a situação do mundo. E aí colocar a mão na massa, e um marco super importante foi quando eu me tornei agricultora, começar a produzir alimento com a minha mão, começar a interferir nos espaços públicos, né? A criação da Horta das Corujas, a articulação de todo esse movimento de hortelões no Brasil, que continua muito ativo, começou no Facebook com o grupo Hortelões Urbanos, que ainda está lá funcionando a mil e que já ajudou tanta gente a encontrar os parceiros por aí, tantas hortas a surgirem, né? Quando dei esse passo e fui para o mundo prático, eu fiquei mais satisfeita, embora os dramas e os problemas do mundo continuem gigantes. Toda noite quando eu vou dormir eu falo, poxa, consegui ajudar a regenerar aquele espaço, consegui ajudar aquela colmeia de abelhas a sobreviver, porque eu estou plantando plantas que têm flores e elas podem se alimentar e tudo mais. Consegui fazer da minha casa um refúgio para a vida, consegui, junto com um monte de gente, recuperar a nascente, recuperar o solo na Horta das Corujas. Isso tudo dá para a gente muito ânimo. Eu recomendo o ativismo como uma forma de não ser arrastado pela negatividade, pela descrença, pelo desânimo. Escolhe aí, não precisa nem ser ambiental, escolhe aí uma causa do seu coração e tenta fazer o máximo que dá com o que você tem, com o que você pode, onde você está e agora. Ativista não fica pensando no que não tem, né? Ai, se eu conseguir tal coisa. Ativista pega 2 fósforos e um barbante e começa a fazer coisas e aí a mágica vai acontecendo. Quando a gente vai para o mundo real e começa a fazer as coisas, as ajudas vão surgindo, pessoas que estão no mesmo propósito vão aparecendo e a gente começa a se fortalecer. Eu sou bastante apaixonada por isso. Na verdade, o meu ativismo está bem ligado a questões ambientais, mas eu comecei no grupo de pais e mães da escola dos meus filhos quando eles eram pequenos. A gente se juntou e começou a pensar educação, sociedade,
como levar debates e ações para redução de lixo, para convivência pacífica, e ali eu brinco que foi minha escola de ativismo, né? Os grupos ativistas, em geral, eles são super pequenos, tá? Assim, 4 pessoas já é uma multidão. É bem difícil fazer ativismo sozinho ou sozinha, mas dá. Quando surge mais um, a coisa se potencializa loucamente. 2 já são uma equipe. 3 e 4 já é uma multidão, né? Então, é aquela história de nunca duvide o que um pequeno grupo de pessoas reunido pode fazer. O mundo sempre mudou a partir dessa articulação de pequenos grupos muito engajados. Eu também faço parte da política institucional, que tem uma lógica diferente. Então, um dos meus objetivos é levar o ativismo, essa visão ativista das soluções que podem ser descomplicadas, do empoderamento da sociedade, do que tem para hoje, o que dá para fazer hoje, para as conversas da política. Porque a militância político-partidária, muitas vezes, parte do pressuposto que primeiro a gente tem que tomar o poder, quanto mais poder melhor, e aí nós vamos organizar e resolver tudo ao mesmo tempo. Não está dando para a gente esperar. A história mostra que muitas vezes as soluções que são pensadas, mas não são prototipadas, a hora que elas começam a ser implantadas sem teste, em escala gigantesca, desorganiza uma série de coisas. Então, essa é uma outra função do ativismo. Criar, numa escala pequenininha, soluções que vão sendo testadas e que aí, quando chegar ao governo, a política pública, a grande escala, já existe um conhecimento. Há 10 anos atrás, eu participo ainda hoje e participei do grupo de fundadores da Horta das Corujas, que é a primeira horta comunitária em praça pública aberta da cidade de São Paulo, né? Há 10 anos, o que eu imaginava que seria o dia a dia de uma horta é muito diferente da vivência que a gente tem lá. E no canal tem também programas sobre esse assunto, né? Então, assim, na prática, a teoria é outra. E ativistas estão focando principalmente a prática. Óbvio que o discurso, o debate político, essa dança aí da busca pelo poder e da busca de melhorar, né, de ter bons governantes que vão melhorar a gestão da sociedade, tudo isso é super importante, mas uma coisa não exclui a outra. E o que não é ativismo? Não é ativismo apenas reclamar, né? O embate é uma forma importante de pontuar o que está acontecendo, né? E o que precisa mudar. Mas o ativismo dá um passo além, no sentido de ir em busca da solução. Só ficar sentado em casa digitando nas redes sociais que tal coisa é um absurdo, fulano é terrível, não sei o que lá. Então, assim, o foco do ativismo é mais na construção do mundo que a gente quer, em mostrar pelo exemplo o que é possível, do que apenas combater e reclamar do que já existe. O que não é ativismo também? Ficar distribuindo tarefa e ficar distribuindo ideia, né? Você ter ideia e querer que o outro faça isso, que o outro faça aquilo, né? Ativismo é mão na massa. Você lidera pelo exemplo. Você faz as coisas acontecerem se envolvendo naquele problema e experimentando possíveis soluções. O sonho de todo ativista é que ele não precise mais ser ativista, que aquele problema tenha desaparecido, né? E que se torne desnecessário aquela atuação. O ativismo moderno da sociedade ocidental, ele tem um marco muito importante ali, mais ou menos, começa ali 1700 e muito, 1800 e pouco, com o abolicionismo, que se somou à principal força de combate à escravidão que vinha dos próprios escravizados. Os próprios escravizados ali naquela batalha de séculos
para se livrar desse horror que é a escravidão e, de repente, grupos de pessoas que não faziam parte, não eram escravizadas, começaram, opa, peraí. Então foi um apoio importante. O movimento feminista bebe muito nessa fonte do abolicionismo, né? No começo do século XX, 1900 e pouquinho, as sufragetes, né? Muitas foram presas, muitas foram assassinadas, que lutavam pelo direito feminino ao voto. E as técnicas eram meio semelhantes ao abolicionismo. E aí, a partir de meados do século XX, né, 1950, 60 e tal, começa a emergir o movimento ambientalista, que fica mais visível ali nos anos 70, Greenpeace, Salve as Baleias e tudo mais, que é um movimento que tem a ver com essa dinastia aí, o abolicionismo, o feminismo, o ambientalismo. Infelizmente, as coisas não foram totalmente resolvidas, né? A gente ainda tem pessoas escravizadas hoje em dia, o feminismo está longe de ter conseguido todos os seus objetivos, assim como a luta dos trabalhadores por melhores condições, mas foram muitas pessoas que dedicaram sua vida a essas causas que trouxeram os avanços que a gente hoje pode desfrutar. Quando você estiver na sua ação ativista, aprenda a celebrar, comemorar e reconhecer as pequenas vitórias, porque assim, a batalha é dura, gente, a gente cansa. Então, se abraçar com quem está junto e celebrar cada passo, cada realização é super importante. Se dá esse tempo, se dá esse reconhecimento e essa oportunidade de observar a trajetória e falar, oba, vamos respirar aqui para dar os próximos passos. E para terminar, fica o meu convite para você pensar em qual é a causa que mexe com o seu coração e fazer alguma coisa que você consegue fazer agora, com o tempo que você tem, onde você está, com os recursos e os materiais que você já tem. E depois me conta, tá bom? No canal tem mais um monte de vídeos sobre soluções, coisas que eu tento fazer na minha casa, que podem ajudar a inspirar aí. Tá bom? Até a próxima!